Porque tem informação quente, não é qualquer coisa não, a gente não está especulando não, porque a gente não trabalha aqui com, eu fico fazendo conta matemática aqui para ver a questão do rebaixamento, eu fico com receio. Para com isso, Michel. A calculadora tá eu só aberta faço aqui, isso, ó, hein? tá todo Você vai mundo com a acabar com a sua vida, calculadora aqui Michel. fazendo Olha, simulação. Ai, meu Deus O do céu. presidente, já a gente fala do Corinthians, agora. Augusto Melo teve o primeiro contato dele com o técnico Mano Menezes. Eu já tô curiosa para saber o que rolou nesse papo. Salazar, chega mais, boa noite. Boa noite, Michele, para você, para os amigos da bancada, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Como é que essa galera não conhecia a música da nossa entrada? Pelo amor de Deus. Michele, vamos mostrar aqui a fachada do Parque São Jorge, porque hoje é um dia movimentado por aqui, viu? Já tem a barraquinha de lanche ali, muita gente entrando nesse momento, tem até fila de carro, porque hoje aqui no Parque São Jorge a gente vai ter a semifinal da Liga Paulista de Futebol, de futsal, né? O futsal masculino. E na Fazendinha aqui, o jogo da despedida da Grazi, camisa 10 do Corinthians. Então vai ter um jogo festivo das amigas da Grazi contra o time do Corinthians, enfim, muitos eventos, uma noite especial aqui de sexta-feira para os associados dentro do Parque São Jorge. E sabe onde tinha muita gente ontem também? Lá no CT Joaquim Grava. Isso porque o Duílio ficou lá ontem despachando, trabalhando do CT e não aqui do prédio da diretoria aqui no Parque São Jorge. E por isso o Augusto Melo com os seus pares, eles foram ontem lá para o CT Joaquim Grava conversar com o Duílio, continuar aquele momento de transição, né? Serão várias reuniões de transição. Ontem, então, mais uma reunião entre Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. E por causa disso, como estava acontecendo tudo lá no CT, houve o primeiro encontro do Augusto Melo, presidente eleito, que assume em janeiro, com Mano Menezes, atual técnico do Corinthians. Mas atenção, foi só um encontro. Foram lá, se cumprimentaram, conversaram rapidamente, nada mais que isso. A reunião foi com Augusto e Duílio. Isso porque muita gente já começou a imaginar que o Augusto sentou ali com o Mano, olhando lista de reforços, de dispensas. Não, não foi nada disso, gente. Foi só um encontro ali, um cumprimento do novo presidente, né, do próximo presidente, com o técnico Mano Menezes. A gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho para eles conversarem mais seriamente sobre o planejamento de 2024. Falando em planejamento de 2024, vamos atualizar a informação sobre o departamento de futebol. Já trouxe aqui a informação de que o Augusto Melo gostaria muito de trazer o Thiago Escuro, que hoje está no Mônaco, para ser o executivo de futebol do Corinthians. Mas a dificuldade é muito grande. O Thiago Escuro está lá no Mônaco há menos de um ano, tem contrato de 3 temporadas por lá e, por causa disso, o Rodrigo Caetano, nesse momento, é o plano A. É o principal nome da próxima diretoria para assumir o cargo de executivo de futebol. Rodrigo Caetano, claro, como ele está trabalhando no Galo, e o Galo está disputando o título do Brasileirão, quem sabe, né? Apesar de já estar aí na mão do Palmeiras, o Rodrigo Caetano não quer conversar com ninguém neste momento sobre isso. Então, assim que acabar o Campeonato Brasileiro, eles devem sentar para, quem sabe, sacramentar. Rodrigo Caetano é o nome do momento aqui no Corinthians para assumir esse cargo de executivo de futebol, Michele. E talvez uma das primeiras conversas entre Rodrigo Caetano, Augusto Melo e Mano Menezes, se tudo isso der certo, uma das primeiras conversas talvez seja sobre Giuliano. Isso aí é uma informação de bastidor nossa. O Mano Menezes, ele pretende contar com o Giuliano. O Giuliano tem contrato só até o final dessa temporada, ele tem 33 anos de idade, ele é um daqueles 10 jogadores que tem contrato só agora até o final do ano, e a gente sabe que o Augusto Melo gostaria de fazer uma grande reformulação, né? Praticamente renovar só com Renato Augusto, é o único nome que ele tem falado categoricamente que quer renovar. Só que a informação que chegou é que o Mano Menezes tem gostado do desempenho do Giuliano nos treinamentos e nos jogos e pretende contar com o Giuliano para o ano que vem. Será que o Augusto vai ter que ceder? Será que o Augusto vai se impor? Ou será que eles vão se convencer? Enfim, Giuliano talvez seja uma das primeiras pautas, porque está sim nos planos de Mano Menezes para 2024, Mi. Eu acho que o que importa é ter esse diálogo, né? Isso é muito importante. Ó as bravas lá atrás. Pode pôr, eu vi o ônibus ali das bravas. Vocês viram as bravas ali atrás do Salazar? Olha lá, Salazar, os ônibus das bravas. Que lindas, estão lá no Corinthians. Estão chegando lá? As nossas meninas campeãs. Estão chegando, Michele, elas estão chegando agora. Aqui não só o time das bravas, né? Hoje vem amigas da Grazi, é um jogo festivo hoje aqui, Mi. Legal, muito bom. Então, olha, o que eu queria falar para... Pera aí, eles não deixam a gente entrar nesses jogos, hein? Ó, deixa eu falar, porque a gente fica sempre pro lado de fora, é uma coisa duro, né?
Fala uma coisa aqui, eu acho muito salutar o diálogo, pelo menos ter o diálogo do presidente com o técnico, que eles pesarem o que... Não acho que nenhum deve impor para o outro a sua vontade, mas ter a troca e os argumentos de cada lado. Não, é importante esse diálogo e assim, o Augusto Melo, ele foi eleito, ok, parabéns, mas o Mano Menezes... O Augusto Melo ele vai assumir o Corinthians com o Mano Menezes tendo mais conhecimento do elenco e do que cada peça pode render em relação à próxima temporada. Então, eu acho que o Augusto Melo ele tem sim suas convicções, mas ele também tem que dar ouvidos ao técnico Mano Menezes, porque ele tem trabalhado diariamente com esses jogadores, sabe qual que é o teto a ser atingido por esse atual elenco, sabe quais são as necessidades, quais as contratações que o clube deve priorizar. Lógico, o presidente sempre vai ter algumas preferências, vai ter que tomar decisões, não pode simplesmente entregar o comando pro treinador. Mas eu acho que nesse início, nesse processo de transição, é extremamente importante o Augusto Melo deixar o Mano Menezes falar, mais escutar do que falar, né? Eu acho que se o Mano é o técnico pro ano que vem, para 2025, é muito justo que ele tenha a prerrogativa de escolher com quem que ele vai querer trabalhar ou não. Se ele tá no dia a dia do Corinthians, ele sabe quem que pode render e quem que não pode. Então, para mim, é muito natural essa escolha passar pelo Mano Menezes, que é o treinador do Corinthians. Agora, em relação ao homem forte do futebol, a informação que trouxe o nosso John Travolta, Thiago Salazar, é o seguinte, gosto muito do Rodrigo Caetano, acho um excelente profissional, um cara que sabe muito, vem crescendo na profissão nos últimos anos. Mais o quê? Mais não. Acho que gosta? seria uma escolha muito acertada Tá do bom. Corinthians. Em relação ao Thiago Escuro, se fosse o Thiago Escuro, trabalhando na Europa, vivendo o sonho que ele tinha de trabalhar na Europa, lá no Mônaco da França, eu não voltaria nesse momento para o Corinthians. Sim. Tentaria me estabelecer lá na Europa, montar um trabalho forte lá na França e não voltaria agora para o Brasil, até para se consolidar no mercado europeu. Agora, a escolha do Rodrigo Caetano, para mim, é muito acertada. Eu gosto muito desse profissional, acho que ele vai fazer muito bem para o Corinthians. Agora, o Augusto Melo ele sempre prega a austeridade financeira, o Corinthians tem que diminuir sua dívida e tudo mais, precisa contratar. Será que o diretor de futebol sabe que o Corinthians vai abrir o cofre ou sabe que vai ter que fazer mais com menos? Tem tudo isso na avaliação na hora de aceitar ou não o convite do Corinthians. Thiago Salazar, você quer complementar alguma informação? Sim, é rapidinho, Michele. Só uma informação a mais para vocês. O Alexandre Matos, que é um desses executivos de futebol que o Corinthians estava avaliando, ele está descartado, tá? Então era o Thiago Escuro mesmo, agora o plano A, Rodrigo Caetano, e o Alexandre Matos está completamente descartado. Ele e qualquer ex-jogador, informação, Alexandre Matos e qualquer ex-jogador, eles estão descartados para esse cargo de executivo de futebol para 2024. O que vocês acham? Mas por que está descartado? Descartado por quê? Descartado porque o plano era Thiago Escuro ou Rodrigo Caetano e houve um entendimento de que Alexandre Matos e ex-jogadores de futebol não são os nomes que essa próxima diretoria pretende contar para 2024. Entendi. Eu Muito gosto bom. do Matos, hein? Eu acho que seria uma boa também pro Corinthians. Eu acho que é um não nome sei. bacana. É que muita gente tem a visão do Matos aqui no Palmeiras, gasta um monte de dinheiro, não sei o que lá. Mas ele é bom. O homem é bom. Você trocaria o Atlético Paranaense, clube organizadinho, tudo certinho, pelo Corinthians nessa acho. transição, nessa bagunça? No Corinthians, o tamanho que é, eu trocaria. Já pensou você dar uma acertada no Corinthians? Nossa Você muda Senhora. tudo, né? Em relação ao Di Maria, a situação é o seguinte, para o torcedor entender, né, como eu costumo dizer, na temperatura certa, né? O Di Maria é um sonho, né, do presidente Augusto Melo, seria um sonho pessoal, é uma contratação, claro, muito difícil, e não existe nenhuma negociação, não existe nenhuma proposta. O que o Augusto vai fazer, primeiro que é contratar o executivo de futebol, que o Corinthians, né, a gente pode até falar sobre isso, o Corinthians está com dificuldades em relação a fechar ainda com o nome. Dificuldades também porque não acabou o Campeonato Brasileiro, então existe também esse porém. Mas a ideia é contratar primeiro o executivo foi contratado, aí vai conversar sobre a reformulação do elenco, que precisa ser feita, né? Isso é importante e é a prioridade, né? Remontar o time do Corinthians, e depois o Augusto vai chegar no executivo e falar, vai lá no Benfica, ou então com o staff do Di Maria, e consulta, né, a situação do jogador para saber se existe alguma possibilidade.
se ele tem interesse em jogar no Brasil, se ele vai permanecer em Portugal, se ele vai encerrar a carreira no Rosário Central, como já especula-se na imprensa argentina. Então, a temperatura certa de Di Maria é essa, ela não é algo que podemos dizer que o Corinthians está negociando e vai contratar, não. Mas também não é um fake news, existe algo aí, o que existe é exatamente isso, é um sonho pessoal do Augusto, que vai chegar para o executivo dele e falar, vai lá e consulta a situação, vê se esse sonho pode virar realidade. Tem que ver se vai dar tempo, se o Di Maria já não vai ter acertado o seu destino, enfim, se há alguma possibilidade, mas que se o Di Maria não tiver acertado com ninguém, quando o executivo do Corinthians chegar, for contratado e ele estiver lá no Benfica, onde ele tem contrato até junho de 2024, o executivo vai ter essa missão, viu, Razan? É uma das missões que ele vai ter quando assumir o Corinthians, é ir lá e saber, né, o que está acontecendo, consultar a situação do Di Maria lá no Benfica. Claro, repito, se der tempo, né? Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Seja muito bem-vindo ao canal Timão TV. E agora temos o assunto Di Maria ganhando força novamente lá no Parque São Jorge. Vimos que o nosso presidente Augusto Melo já está se movimentando, né? Foi lá visitar o Mano Menezes e o mesmo vai sim consultar o Di Maria após contratar o novo executivo. Antes da gente dar continuidade na notícia, fiel torcida, já te faço convite, deixa o seu like e deixa o seu comentário aí enquanto a essa forte especulação da contratação do atacante argentino Di Maria. Você aprova? Você acha que é possível? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Pessoal, ultimamente muita novidade vem saindo aí no Corinthians, tá certo? Acredito que esse final de ano inteiro vai ser muito movimentado, com possíveis contratações. O Corinthians está assim se mexendo, viu, pessoal? Augusto Melo quer trabalhar, então se realmente ele conseguir fechar uma boa equipe, acredito que o mesmo poderá sim fazer o Corinthians voltar a ser campeão. Mesmo já está se movimentando aí, já está agitando o mercado de futebol. Então tomara que ele seja assertivo aí na contratação do seu executivo, que vem ganhando muito força aí nos últimos dias. Amanhã teremos um jogo importante no Campeonato Brasileiro, na penúltima rodada, né, contra o Internacional. Ao meu ver, o Corinthians ganha fácil esse jogo, tá certo? Depois vamos enfrentar o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Timão vencer essas duas partidas, somaremos ali 53 pontos e poderemos fechar o campeonato da 18ª colocação. Então fique de olho no canal, que qualquer novidade do Timão eu estarei trazendo aqui para vocês. Então se inscreve aí para você acompanhar notícias mais relevantes do Coringão. Então vamos pra cima, Timão! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade! Puta que saudade! Quando o Corinthians